Cerveja, a bebida alcoólica mais popular do mundo. Preparada com ingredientes naturais, ela é produzida e servida na maioria dos países. Ela surgiu antes do Egito Antigo e tem a fama de curar o que o aflige. E se você a aprecia numa garrafa, numa caneca gelada ou numa banheira, isso mesmo, numa banheira, saiba que há muitas outras coisas impressionantes a respeito dessa estrela dentre as bebidas em como tudo funciona. Como tudo funciona. A cerveja é a bebida alcoólica mais consumida no planeta. Anualmente, mais de 158 bilhões de litros são produzidos ao redor do mundo. Apenas nos Estados Unidos, os adultos consomem mais de 28 bilhões de litros por ano. Produzir cerveja é muito mais que simplesmente misturar alguns ingredientes para atender às exigências do consumidor. O interessante nessa bebida extremamente popular é que uma complexa série de reações bioquímicas deve ocorrer para que ela seja produzida. E esta grande indústria esbanja inovação e criatividade. Competindo lado a lado com as grandes cervejarias, existe uma classe excepcional de cervejeiros artesanais e milhares de aficionados produzem a cerveja em casa. Você sabia que pode se graduar nesse assunto? Algumas universidades oferecem até cursos de mestrado em fabricação de cerveja. A cerveja possui uma série de benefícios à saúde, tais como antioxidantes benéficos ao coração e também um modo inovador de combate ao estresse. Então, se você gosta de tomar cerveja ou se banhar nela, não há como negar seu poder de atração. Quando alguém me diz que não gosta de cerveja, eu digo, não acredito. Eu vou encontrar uma cerveja de que você goste. Frente a frente com a cerveja. Basicamente, a cerveja é um líquido fermentado, adoçado pelo malte e com adição de lúpulo. Sua popularidade é devida a diversos fatores. Além do paladar, o preço acessível e a disponibilidade também são importantes. Há mais de 3.000 cervejarias na Europa e outras 1.400 apenas nos Estados Unidos. O porte delas varia de microcervejarias, que produzem menos de 1.700.000 litros por ano, às maiores cervejarias independentes, chamadas de cervejarias artesanais, que fabricam até 230 milhões de litros. Pode não parecer muito se comparadas à Anheuser-Busch, a produtora da Budweiser, que vende anualmente mais de 18 bilhões de litros nos Estados Unidos. Mas um fator é inerente à maioria das cervejarias, não importando o porte delas: os ingredientes da cerveja. A maior parte das cervejas é composta de apenas 4 ingredientes. Só é considerada cerveja, pelo governo federal, a bebida que contém esses 4 ingredientes. E quais são elas? Cevada, ou uma outra fonte de amido fermentável, como o trigo ou o arroz. Lúpulo, as flores de uma planta da família do cânhamo. Levedura, um fungo unicelular. E água. A quantidade dos ingredientes pode variar de um cervejeiro para outro, mas essa é a receita padrão para um barril da cervejaria artesanal Sierra Nevada, em Chico, na Califórnia. 110 litros de água, 340 gramas de lúpulo, 900 gramas de levedura e 25 quilos de cevada maltada. O interessante é que esses ingredientes estão disponíveis a qualquer cervejeiro, em qualquer lugar do mundo. É diferente dos vinhos, em que temos apenas algumas áreas onde são produzidos, pois as vinícolas têm que se instalar próximas do local de colheita das uvas. Já no mercado da cerveja, temos facilidade de lidar com ingredientes muito duráveis. Mas, independentemente do local onde é produzida, o processo de fabricação é essencialmente o mesmo. O processo de fabricação da cerveja é o mesmo quando ela é feita na sua cozinha, numa microcervejaria ou na produção de 18 bilhões de litros de uma cervejaria, como em St. Louis. É um processo complexo, mas há algumas etapas principais. A primeira fase da produção da cerveja é transformar a cevada. Essa é a maltagem. Os pequenos grãos de cevada são colocados em imensos tonéis de aço contendo água, o que faz com que os grãos comecem a germinar. Isso amolece o grão e também dá a ele o clássico sabor maltado. Não só da cerveja, mas de outros tipos de alimentos também. Após a germinação, a cevada passa pela secagem.
Quanto mais desidratada a cevada, mais escura e de paladar mais encorpado será a cerveja. Então, a cevada recebe um novo nome, malte. O grão maltado é triturado ou moído para produzir um pó que será misturado com água e aquecido. As enzimas do malte quebram os amidos presentes e produzem açúcares fermentáveis. O resultado é um líquido chamado mosto. Essa mistura é colocada num recipiente chamado cuba filtrante, onde o mosto é separado dos grãos. Depois, o mosto é fervido com lúpulo, para adicionar o amargor e o aroma característicos da cerveja. Após o resfriamento, a levedura é adicionada para iniciar o estágio de fermentação. A levedura faz com que o sabor da cerveja seja acentuado, enquanto ela converte os açúcares restantes em dióxido de carbono e álcool, conferindo à cerveja sua carbonação e teor alcoólico. Sabendo que os cervejeiros usam os mesmos 4 ingredientes básicos e os mesmos processos de fabricação, como podem existir milhares de tipos de cerveja? A fabricação da cerveja não é tão complexa assim, ela é amplamente conhecida. Desde os cervejeiros caseiros até as grandes cervejarias, há lugar para muita criatividade. Eu já viajei pelo mundo e conheci muitos cervejeiros. E uma coisa característica entre eles é a grande paixão que têm pelo que fazem. Grandes cervejeiros são como chefes famosos, que usam suas combinações especiais de cevada, lúpulo e leveduras. Outro fator que altera o estilo da cerveja é a quantidade de álcool de cada uma. A quantidade de álcool presente na cerveja é parcialmente determinada por regulamentações do governo, que diferem de cada país e estado, mas na maioria das vezes atende à exigência do consumidor. O percentual de álcool da cerveja pode estar entre 3% e 10%, chegando a um teor de 17,5% de algumas cervejas especiais. Ainda assim, com tantos tipos de cervejas diferentes disponíveis no mundo, os tipos mais populares podem ser agrupados em apenas 2 categorias: ales e lagers. As ales, que incluem a cerveja preta, ales claras, cervejas belgas, cervejas de trigo e cervejas escuras, são conhecidas pelo sabor mais encorpado e frutado. As lagers, que compreendem as cervejas Pilsen, Bock, lager escura e cervejas de alto teor alcoólico, são geralmente mais claras e de sabor mais leve. E não é apenas o sabor que as diferencia, mas também o processo de fermentação delas. Lager é o termo genérico para uma cerveja de baixa fermentação. A levedura é adicionada para iniciar a fermentação primária e a produção de álcool e dióxido de carbono. Então a levedura irá se depositar no fundo do tanque de fermentação. Essa é uma lager. Já uma ale utiliza uma levedura diferente, que inicia a produção de álcool e sobe para a superfície. As ales são fermentadas em temperaturas em torno de 15 graus acima de uma lager. Isso lhes confere um sabor completamente diferente. Se sua cerveja favorita é mais leve, você não é o único. A Bud Light é a cerveja mais vendida no mundo. A cerveja light é basicamente uma lager produzida para ter menos calorias, carboidratos e muitas vezes menos álcool. A Bud Light tem um processo de fabricação único. Nós levamos o dobro do tempo para produzir a Bud Light. Mesmo sendo ambas lagers, Bud e Bud Light são produzidas com diferentes proporções de grãos e lúpulo. Os grãos da Bud Light são preparados em um tanque por um período maior e a temperaturas mais baixas. Isso converte uma quantidade maior de amido em açúcares fermentáveis, o que reduz as calorias da cerveja. Uma Budweiser original produzida nos Estados Unidos contém 5% de álcool, 143 calorias e 10,6% de carboidratos, enquanto que uma Bud Light apresenta 4,2% de álcool, 110 calorias e 6,6% de carboidratos. Agora, se você quer uma cerveja sem álcool, cuidado. A cerveja considerada não alcoólica também pode conter álcool. A regulamentação nos Estados Unidos exige que ela contenha menos de 0,5% de álcool. Assim, essa quantidade pode variar entre as cervejarias. Com tantas variedades ao redor do mundo, podemos considerar a família das cervejas como as Nações Unidas das bebidas. Cevada, a força da cerveja. A cevada é o ingrediente principal da cerveja.
Esse cereal não só dá à cerveja parte do seu ótimo sabor e coloração, mas também é um elemento essencial para o processo de fabricação. A alma da... Cevada, a força da cerveja. A cevada é o ingrediente principal da cerveja. Esse cereal não só dá à cerveja parte do seu ótimo sabor e coloração, mas também é um elemento essencial para o processo de fabricação. A alma da cerveja é a cevada maltada. A cevada pertence à família das gramíneas. Há 10.000 anos, ela foi um dos primeiros grãos cultivados no Oriente Médio. É também considerada o estímulo para a produção da primeira cerveja, que acredita-se tenha sido inventada por acidente. A cerveja provavelmente surgiu há 8.000 anos no Crescente Fértil, na região onde hoje fica o Iraque. Acredita-se que tudo começou quando alguém usou cevada germinada e descobriu que se ela passasse por uma secagem, poderia servir para a preparação de pão. Um pedaço desse pão deve ter caído num líquido, fermentado e... saúde! A cerveja da antiguidade havia sido inventada. A maioria das cervejarias compra a cevada já maltada, o que significa que ela já germinou e passou pela secagem. Mas a cervejaria Pilsner Urquell, em Pilsen, na República Tcheca, continua com a tradição de produzir a própria cevada maltada há mais de 150 anos. Produzimos nosso próprio malte desde 1842, quando iniciamos a produção da Pilsner Urquell. O processo de maltagem leva de 5 a 6 dias. Após a germinação, fazemos a secagem. A armazenamos e a transportamos para a cervejaria. E nesse recipiente temos aproximadamente 200.000 toneladas de malte. Isso equivale aproximadamente a 3,5 milhões de garrafas de Pilsner Urquell. Os tchecos gostam tanto de cerveja que hoje tem o maior consumo por habitante, 133 litros por pessoa anualmente. E por essa razão, é a nação que mais consome cerveja no mundo. Uma das características marcantes da cerveja tcheca é a produção exclusivamente com cevada maltada de um modo geral. Por isso, ela costuma ter um sabor muito mais intenso e bem mais encorpado. Mas os tchecos não são os únicos apreciadores de cervejas com intenso sabor maltado. Ken Grossman, fundador da cervejaria Sierra Nevada, em Chico, na Califórnia, produz uma grande variedade de cervejas e conhece a importância da cevada em cada lote de preparação. Essa é a cuba de mosturação. Estamos transferindo a cevada maltada, que já está aqui há 1h30. A temperatura é de 71 graus Celsius, convertemos todos os amidos em açúcares e agora estamos bombeando o resultado da mosturação para a cuba filtrante. Está quase vazio aqui. Um agitador que está misturando e as temperaturas mantidas durante a mosturação vão determinar as características da cerveja, podendo ser uma cerveja leve com baixo teor alcoólico ou uma cerveja com sabor adocicado. Então, na próxima vez que tomar uma cerveja, preste mais atenção à coloração e ao sabor. Se ela for escura e encorpada, agradeça aos pequenos grãos de cevada. Cerveja, o lúpulo a torna melhor. Quem diria? No ano de 1200, monges produtores de cerveja descobriram que adicionar uma pequena flor verde daria à cerveja seu amargor característico. Essa pequena flor é o lúpulo, e existem diversas variedades. Por isso, ele é comumente chamado de tempero da cerveja. O lúpulo confere o amargor para contrabalançar a doçura da cevada. Então, mesmo uma cerveja leve teria um sabor adocicado e enjoativo se não fosse pela adição do lúpulo. O lúpulo é uma pequena flor ou cone feminino da videira de lúpulo, uma planta da família do cânhamo. Isso mesmo, a conhecida família da maconha. Não é difícil encontrar uma plantação de lúpulo. Ele é facilmente notado, pois é cultivado em fileiras. Estou abrindo as glândulas de lupulina para liberar as resinas. Embaixo da cobertura bráctea do cone feminino do lúpulo estão as glândulas de lupulina recobertas por uma cera. Elas contêm um pó amarelo ou pólen, que é composto de resinas amargas e óleos essenciais. Quando combinados e colocados numa caldeira e fervidos, conferem ao lúpulo o seu sabor amargo.
Compostos amargos, as resinas também influenciam de outras maneiras. Ajudam a estabilizar a espuma e também são antibacterianos, portanto importantes para evitar a proliferação de bactérias na cerveja. Após a adição do malte à água morna e o início da fermentação da cerveja, a mistura tem um sabor muito doce. Nesse momento, os cervejeiros adicionam um lúpulo para balancear o sabor adocicado com um pouco de amargor, visando criar um sabor mais harmonioso. Como a maioria das cervejarias, a Anheuser-Busch utiliza o lúpulo triturado ou desidratado. Estamos na sala onde o lúpulo é armazenado e essas são pelotas de lúpulo. Esse é o lúpulo que é utilizado aqui. A cervejaria Sierra Nevada produz 88 mil litros por ano. Sabemos da importância do lúpulo em nossas cervejas e o consideramos um ingrediente essencial. Eles cultivam 12 mil metros quadrados de lúpulo para consumo próprio. Nós já cultivamos nosso próprio lúpulo há 4 anos. Há algo além dos campos de lúpulo da Sierra Nevada que diferencia a cerveja deles. O sabor de lúpulo acentuado e que os tornou populares pode ser atribuído ao que eles deixam de fazer. Ao contrário da maioria das cervejarias do mercado que usam pelotas de lúpulo processadas, a Sierra Nevada colhe o lúpulo ainda fresco e o coloca diretamente no mosto fervente. Não há secagem nem trituração. Esse é o uso do lúpulo fresco. O utilizamos diretamente do campo e o colocamos em nossas caldeiras de fervura e assim usamos o lúpulo in natura após ser colhido para produzir cervejas especiais com características diferentes. E elas são muito populares da mesma maneira que ocorre na Europa e Estados Unidos na colheita de uvas para a produção de vinho com curto período de maturação. As pessoas têm gostos variados e algumas gostam muito do lúpulo. E existe um número cada vez maior delas buscando novas experiências gustativas. O cheiro é bom. A cervejaria artesanal Dogfish Head, situada em Milton, Delaware, é conhecida por criar cervejas inovadoras ou híbridas utilizando ingredientes como sementes de baunilha, mel e uvas. Isso aqui é mel de laranjeira. Aqui temos uva passa em pasta. Mas o lúpulo ainda é o elemento mais importante para dar um sabor mais acentuado. Acho que nós usamos o maior volume de lúpulo por litro dentre as cervejarias do país. Isso porque produzimos uma grande quantidade de ales claras, que têm o sabor do lúpulo bem acentuado. Durante a produção, o lúpulo é geralmente colocado na caldeira de fervura apenas uma vez. Mas isso não é o suficiente para a Dogfish Head. Para aprimorar ainda mais o sabor de algumas cervejas, eles inventaram um modo de manter contínua a adição de lúpulo à mistura. Nós inventamos um dispositivo para adição contínua de lúpulo. Nossas ales claras são as únicas no mundo que recebem lúpulo continuamente. Nós adicionamos pequenas quantidades de lúpulo durante todo o processo de fervura, em vez do jeito tradicional de adição, que é grandes quantidades em 1 ou 2 lotes. Esse processo de adição fracionada confere à cerveja um sabor de lúpulo acentuado, sem que ela seja amarga demais. Grandes cervejeiros não são apenas verdadeiros chefes, mas alguns, como Sam, são também inventores. A graduação da espuma da cerveja. O mercado da cerveja cresceu tanto que sua produção tornou-se uma verdadeira ciência. A cerveja é muito complexa. Envolve muitos detalhes científicos e tecnológicos. Ao longo de toda a jornada, da cevada até a cerveja com a adição do lúpulo e a ação das leveduras, há muitos aspectos científicos a serem estudados. E o Dr. Ben responsável por um dos únicos 2 cursos de graduação em produção de cerveja da Universidade da Califórnia, em Davis, onde estudantes podem receber a graduação de mestrado na arte da fabricação de cerveja. A ciência é extremamente importante na fabricação da cerveja, particularmente para manter o padrão de qualidade do produto. Todos os aspectos da cerveja são estudados, da coloração ao paladar e também a consistência da espuma. E por que a espuma é tão importante? Tecnicamente, ela não altera em nada o sabor da cerveja. Mas isso não parece importar, pois no mundo da cerveja, uma boa espuma significa bons negócios. Eu estou estudando a espuma da cerveja, então tento descobrir o que impede a formação de uma boa espuma e como torná-la mais estável. A máquina que utilizamos transforma toda a cerveja em espuma e mede a velocidade com que ela se assenta. A espuma se forma em razão do dióxido de carbono dissolvido na mistura e produzido durante o processo de fermentação. A espuma é meio complexa, depende de como a bebida é servida e de quão estável ela é. Também depende de quanto tempo fica no copo, porque após tomarmos vários goles, a textura dela vai se modificar e então vai se depositar nas paredes do copo.
Quando servimos a cerveja, também queremos a espuma. Mesmo antes de prová-la ou sentirmos seu aroma, já olhamos para ela. A primeira impressão é a que fica. Leveduras, organismos vivos na cerveja. As leveduras são um ingrediente essencial na cerveja. Elas têm a incrível habilidade de iniciar o processo de fermentação, que transforma açúcares em álcool durante o processo de fabricação. Há casos de garrafas de cerveja encontradas em navios naufragados há centenas de anos. E mesmo assim foi possível isolar as leveduras encontradas, colocá-las numa solução de açúcar e cultivá-las. Cervejeiros puderam voltar ao passado e produzir cerveja com aquelas leveduras. No laboratório da cervejaria Sierra Nevada, as leveduras se reproduzem. Na verdade, eles ainda utilizam a linhagem original desde que iniciaram a produção, em 1980. Essa é a mistura contendo as leveduras e o que foi retirado de um fermentador. Essas são as leveduras ativas presentes em um dos tanques de fermentação. Nessa amostra existem milhões de leveduras. Em apenas 1 milímetro pode existir de 10 a 15 milhões de células ou até 50 milhões de células de levedura, fermentando os açúcares e os transformando em álcool e dióxido de carbono. Andy Treecran, mestre cervejeiro da cervejaria artesanal Dogfish Head, dá bastante atenção às suas leveduras especiais. Cervejeiros são como domadores de leveduras. É o que fazemos, lidamos com leveduras o dia todo. E se a levedura está feliz, teremos boa cerveja. Se a levedura não está feliz, o cervejeiro também não está satisfeito. Esses pequenos fungos podem ser temperamentais, se não forem mantidos em local apropriado. Esse é o local para a reprodução das leveduras. Elas são colocadas nesse ambiente limpo, com paredes azulejadas e com filtros de ar de alta eficiência. Então, não temos problemas com micróbios. Bolores ou bactérias não podem sobreviver aqui. Esse aqui é um ambiente bem higiênico. A Old Got, uma cerveja ale de forte coloração amarelada produzida por Ladslav Vasily em Medvedívo, Praga, é uma Kvasnikov Pivo, ou cerveja de levedura, uma rara variedade de cerveja Pilsen tcheca que recebe a adição de novas leveduras após a fermentação, tornando a cerveja extremamente adstringente. Parece até que tem vida, pois cervejas de levedura normalmente não são pasteurizadas. A não pasteurização permite que o malte retenha um sabor mais encorpado e adocicado, e o lúpulo um sabor mais acentuado e amargo. O termo levedura deriva do inglês arcaico das palavras bolha, fervura ou espuma, e adequá-la ao processo é um fator essencial para a produção de uma das bebidas espumantes mais populares do mundo. Fermentação, as leveduras em ação. A fermentação é a última grande etapa da produção da cerveja. Dizem que é nela que a mágica acontece. Os açúcares do malte são metabolizados em álcool. O impressionante é que esse processo natural ocorre completamente por si só. É um fenômeno da natureza que há muito tempo causa perplexidade às pessoas. O processo de fermentação parece algo do outro mundo, porque acontece por si só. Não vemos as leveduras, mas tudo está borbulhando e em constante movimento. É como se fosse algo divino. Agora, como o processo de fermentação é iniciado pelas leveduras? Moléculas de glicose ou açúcar penetram nas células das leveduras através do processo de difusão celular. As leveduras quebram as moléculas de glicose, que fornecem a energia para que as leveduras continuem a se reproduzir e transformar o restante das moléculas de glicose em dióxido de carbono e etanol, o álcool da cerveja. Todas as etapas de produção na Budweiser são em grande escala, incluindo a fermentação. Estamos no armazém número 20. Essa é uma adega de fermentação. Temos 12 tanques nessa adega, cada um contendo 650 mil litros de cerveja. São 37 tanques de fermentação no total. Os tanques permanecerão cheios por 5 ou 6 dias, até que as leveduras finalizem o processo e comecem a se depositar no fundo dos tanques. Como a Budweiser, muitas cervejarias finalizam o processo de fabricação com a fermentação em tanques de aço selados. A cervejaria Sierra Nevada também faz isso. Entretanto, eles também permitem que algumas de suas cervejas fermentem de uma maneira mais tradicional, em fermentadores abertos. Não é sempre que vemos litros de leveduras borbulhantes ao ar livre. O objetivo é conferir um sabor diferenciado a algumas de suas ales prediletas. A cervejaria Pilsner Urquell, na República Tcheca, produz 700 mil litros de cerveja diariamente. Eles têm uma maneira única de manter os padrões de qualidade.
Mesmo fermentando a maior parte da cerveja produzida em tanques de aço inoxidável, para ter certeza de que a receita de mais de 150 anos não será alterada, anualmente uma certa quantidade de cerveja é produzida à moda antiga, através da fermentação do mosto de lúpulo em velhos barris de carvalho. Estamos aqui na adega histórica da Pilsner Urquell. Esse corredor tem mais de 9 quilômetros. Ambos os lotes de cerveja são constantemente testados quanto ao paladar para que não haja diferença entre a cerveja tradicional e a moderna. E para que serve a vela? Além de iluminar o caminho, é um velho costume entre mestres cervejeiros colocar o copo de cerveja diante de uma vela para verificar a coloração e a limpidez da bebida. Estamos na adega de maturação. Aqui são aprimorados o sabor e o aroma da cerveja. E gostaria de explicar o que há de diferente na Pilsner Urquell. Quando tomamos a Pilsner Urquell, no primeiro gole sentimos o amargor na boca. Mas após 2 ou 3 segundos, esse amargor é balanceado com a doçura dos outros ingredientes na cerveja. E isso nos deixa com sede e queremos tomar outro gole. É muito agradável ao paladar. E a Pilsner Urquell é famosa por ser extremamente agradável. Saúde! Você também pode fazer cerveja. Podemos comprar cerveja em diversos lugares, mas um dos passatempos que mais crescem é a produção caseira. Estima-se que existam mais de 500 mil pessoas produzindo cerveja apenas nos Estados Unidos, e esse número continua a aumentar. E esses cervejeiros caseiros acreditam que suas cervejas artesanais são tão boas ou melhores do que as disponíveis no mercado. Nas tardes de domingo, Dave Fitch prepara cerveja utilizando sua cervejaria portátil em frente à Maltose Express, uma loja especializada em cerveja caseira, localizada em Monroe, em Connecticut. Hoje estou preparando uma ale clara. Já produzo cervejas há 15 anos. Meu primeiro equipamento foi um presente da minha atual ex-esposa. É divertido. Tem muita ciência envolvida aqui e apesar de eu não ser um cientista, é interessante. Oi, posso ajudar? Por menos de $100, é possível comprar um kit de equipamentos para a preparação de 18 litros de cerveja. Pode-se até conseguir as receitas de suas cervejas favoritas. Às vezes temos que moer 2 vezes. Isto permite às pessoas prepararem sua cerveja predileta. Os ingredientes estão todos na caixa, é só levar para casa. E ainda é possível alterar um pouco a receita para agradar cada paladar. Se quiser tentar produzir cerveja em casa, saiba que as dificuldades podem desencorajá-lo. Mas não desista, existem pessoas prontas para ajudá-lo. Sabe ferver água? Claro. Então pode fazer cerveja. Você pode levar um livro de instruções, um fermentador primário de 29 litros, válvula de ar, tampão, um garrafão de vidro de 18 litros e líquido desinfetante. Este é o densímetro. Serve para medir o teor alcoólico da sua cerveja. Precisa de um caldeirão de aço inoxidável de 18 litros. Este é o termômetro, essa é a mangueira com dispositivo para encher as garrafas e isso é para tampá-las. O estado de Connecticut possui um dos mais antigos clubes de cervejeiros caseiros do país. O Clube dos Cervejeiros Clandestinos foi fundado quando a produção caseira era ilegal. Tem um bom aroma. Acho que há muitos resíduos aí. É isso que você está sentindo. Sabor amadeirado, sabor amadeirado. É muito bom. Eu acho Lembra muito galhos de bom. madeira. Muito bom. Em 1978, a lei federal foi alterada para permitir que as pessoas produzissem até 380 litros por ano, contanto que fosse para consumo próprio. É como declarar sua independência. Cada lote preparado é único, pois tem o seu toque pessoal nele. É algo que une as pessoas. E deu para perceber que era um lúpulo diferente. Na cidade vizinha de Reading, o cervejeiro Tom Miklenivich está fazendo o que gosta: produzir cerveja e ensinar o vizinho como fazê-lo. Vamos retirar a serpentina.
Isso mesmo. Fechando novamente. Pronto? Pronto, vamos lá. Levante. As cervejas de Tom ganharam prêmios, incluindo diversas premiações na Competição Nacional de Cervejeiros Caseiros. Ele é engenheiro e trabalha com precisão, superando os obstáculos da sua produção de cerveja. E ele não teve problemas para encontrar um local para praticar sua paixão. A lavanderia da casa também é uma cervejaria. O termômetro está marcando mais ou menos 23 graus Celsius. Após medir a temperatura do mosto, Tom mede a densidade da mistura. Sabendo que o álcool é menos denso que a água, se a medição apontar uma queda na densidade, Tom saberá que a cerveja está quase pronta. A fabricação de cerveja é uma arte e uma ciência. Faço essas medições para saber a quantidade de açúcares fermentáveis presentes no mosto. Isso mostra o quão forte minha cerveja será. Agora vamos transferir a mangueira de um... Utilizando um tubo plástico, Tom transfere o mosto para um galão de vidro ou um jarro. Após fazer isso umas 400 vezes, você acaba se acostumando. O que restou no fundo do caldeirão foi o lúpulo que utilizamos. A fermentação primária vai levar em torno de 2 semanas. Vão ficar aqui no canto, num local fresco. É uma ótima temperatura para uma ale escocesa. Como milhares de outros cervejeiros caseiros, há uma pergunta que não sai da cabeça de Tom. Por que adoro fazer cerveja em casa? Está quente aqui hoje. Preciso de uma cerveja. Uma das vantagens da cervejaria caseira é que eu posso ir até o meu estoque e me servir de uma cerveja fresca. Quantas pessoas têm essa variedade de cervejas na geladeira do porão? Que bom. Mas nem todas as pessoas têm as mesmas preferências. Faremos diversas experiências desde que tragam um bom sabor. Agora, que tipo de pessoa fabricaria cerveja com pimenta malagueta ou xarope de bordo? Alguém que fosse destemido. Se encontrarmos alguma coisa que nos interessa, nós trazemos para cá e colocamos na caldeira de fervura. Um cervejeiro destemido. Há um vasto número de cervejeiros conhecidos como cervejeiros artesanais, cuja criatividade, persistência e coragem mantêm a indústria da cerveja num compasso dinâmico. Pequenas cervejarias artesanais são aquelas que produzem menos de 230 milhões de litros de cerveja anualmente. Muitas oferecem produtos especiais e têm mais possibilidades de testar novos ingredientes. É o que acontece na cervejaria Dogfish Head, em Delaware. Se encontrarmos alguma coisa que nos interessa, nós trazemos para cá e colocamos na caldeira de fervura. Nós não temos medo de testar novos ingredientes em nossas cervejas. O lema deles é ales diferentes para pessoas diferentes. A oportunidade de usar ingredientes não tradicionais acabou se tornando uma chance de deixar minha marca na cerveja. E fazendo jus a isso, Sam produz cervejas bem exóticas. Desde uma ale de abóbora a uma cerveja preta de chicória, até uma cerveja chamada Razão de Ser, uma ale escura produzida com malte, açúcar de beterraba e uvas passas. Se há um segredo para o nosso sucesso, digo que é o fato de não termos medo. Vamos testar de tudo, desde que nos traga um sabor agradável. Alguns dos seus ingredientes exclusivos são pimenta malagueta, xarope de maple, frutas de junípero, mel, uvas, açafrão e raiz de alcaçuz. Acho que a fabricação de cerveja deveria ser reconhecida como arte, assim como a pintura ou a escultura. Afinal de contas, ela já existe há muito tempo. As pessoas se sentem mais próximas dos deuses quando lidam com bebidas fermentadas e eu acho isso muito bonito. Por isso, Sam entrou em contato com o Dr. Patrick McGovern, pesquisador em arqueologia do Centro de Ciências Aplicadas do Museu da Pensilvânia. Ele é famoso por ter descoberto a mais antiga cerveja da história. A existência dessa bebida foi desconhecida pela humanidade por milhares de anos. O Dr. McGovern fez a grande descoberta quando analisava cerâmicas antigas provenientes de um sítio arqueológico em Honduras. Através do uso da espectrometria infravermelha e de análises químicas de resíduos da cerâmica, ele pôde identificar ingredientes similares aos usados nas cervejas modernas.
Ele deduziu que entre os anos de 1100 e 1200 a.C. era consumida uma bebida fermentada feita com a polpa do cacau, atualmente a fonte do chocolate. Nós temos as ferramentas para reconstruir como era o mundo antigo dos alimentos orgânicos. Com a possibilidade de viajar no tempo e criar algo totalmente novo, eles iniciaram o projeto. Precisamos de 250 mililitros. Sam, Patrick e Brian Selders, o cervejeiro mestre da Dogfish, montaram um mini laboratório para recriar essa antiga cerveja. O início do processo é muito importante. Preparar a mistura com a receita de ingredientes especiais. Pó de cacau asteca, pedaços de cacau, mel, pimenta, sementes aromáticas de urucum e milho, um ingrediente usado em diversas bebidas da antiguidade. A cerveja de milho era uma bebida bem avermelhada. São mais de 7 gramas? O vermelho é importante nessa bebida porque os maias e astecas associavam essa bebida achocolatada com o sangue. O vermelho equivaleria ao sangue. Os povos americanos da antiguidade praticavam sacrifícios no topo de suas pirâmides. E se a pessoa a ser sacrificada estivesse relutante para que ela aceitasse seu destino, lhe serviam uma bebida achocolatada misturada com sangue do sacrifício anterior. Assim, isso lhe daria coragem para se sacrificar. Nós fizemos o seguinte: aumentamos a quantidade de cacau para acentuar o sabor e o aroma. E passamos a adicionar mais pó de cacau numa segunda etapa do processo. Os 7 gramas de pimenta dão um paladar de frutas secas, sem criar um sabor picante. Isso aqui é pimenta desidratada. Vamos hidratá-la para que, quando for colocada no mosto, esteja macio bastante para se partir e liberar muito mais sabor para a bebida. Essa é a primeira vez nos Estados Unidos que recriamos uma bebida genuinamente baseada nas bebidas achocolatadas da antiguidade. Isso nunca foi feito. Bem, vamos ver se pega. Já consegue sentir o aroma, Patrick? Sim, eu consigo, sim. Tem um forte aroma de malte também. Não tem, não? Eu adoro esse aroma. E agora, vamos esperar. Eles calculam que serão necessárias 4 semanas para a preparação e mais 2 para a fermentação. Para ter certeza de que o chocolate irá maturar e conferir o sabor esperado, eles vão aguardar mais 14 dias para que os pedaços de cacau possam assentar no tanque. O nome da cerveja é Theobroma, parte do nome científico da árvore do cacau encontrada apenas na América Central. Ele também quer dizer alimento dos deuses. Aí está ela. Finalmente, Sam pode colocar o trabalho deles à prova e descobrir como essa cerveja de chocolate da antiguidade se sai nos bares de hoje. Não tem nada a ver com o gosto de uma barra de chocolate. Tem o gosto de grãos de cacau. Sabor de cacau mesmo. Na verdade, estamos recriando bebidas que deixaram de existir por milhares de anos. E, por mais incrível que pareça, todos apreciam essas bebidas. Isso mostra que pessoas que viveram em épocas diferentes têm gostos muito similares. Quando o álcool é ingerido, 20% dele é absorvido pela corrente sanguínea através das paredes estomacais e os 80% restantes através do intestino delgado. A água presente no corpo dilui o álcool, mas isso também o faz circular pela corrente com mais eficiência. Quando o álcool chega ao sistema nervoso central, ocorre a intoxicação, pois o álcool interfere na transmissão de sinais entre as células nervosas. A cerveja pode afetar uma série de funções neurológicas, incluindo a capacidade de falar. A fala fica alterada. Também torna os movimentos corporais mais lentos e diminui a capacidade de trabalho. As pessoas reagem de maneira diferente, mas sabe-se que a ingestão de mais de uma dose de álcool num período de 2 horas, sem o acompanhamento de alimentos, reduz nossa capacidade de reação. A cerveja contém, em média, 12% de álcool, que é a mesma quantidade de álcool encontrada numa dose de uísque ou numa taça de vinho. Esse copo de cerveja aqui contém cerca de 30 milímetros de álcool, representados por essa dose aqui nesse copinho. Como as mães costumam dizer, faça tudo com moderação, e isso inclui o consumo de cerveja.
Banho de cerveja. Banhos de cerveja. Ficar numa banheira de cerveja quente? Deixemos isso para os tchecos. Essa região da República Tcheca tem uma longa tradição em balneologia, que é a prática de banhos terapêuticos para a cura das pessoas. É isso mesmo. A Shodovar, uma cervejaria familiar em Shodova Plana, oferece uma alternativa aos banhos de banheira tradicionais. Na adega do hotel da cervejaria, existe um spa diferente com 6 banheiras de aço cheias de cerveja. A cervejaria é conhecida por produzir sua própria água mineral e ainda por oferecer uma espécie de banho terapêutico que traria benefícios à saúde das pessoas e curaria os males do corpo. Pessoas vêm de toda a Europa, vêm de todo o mundo. A maioria das pessoas considera o banho de cerveja como algo incomum. Mas talvez não seja uma ideia tão nova assim. Dizem que ele foi criado pelos egípcios. O banho de cerveja tem muito oxigênio. E isso é muito bom para pressão arterial, para pele, cabelos e unhas. Além dos 20 minutos de um relaxante banho de cerveja, o spa também oferece a cerveja que produzem. Além das banheiras próprias para o banho de cerveja, eles têm um local para o relaxamento, pois o banho é tão relaxante que normalmente as pessoas caem no sono. Das caldeiras de fervura, às cubas filtrantes e tanques de fermentação, todas as grandes cervejas nascem da combinação de alguns dos melhores ingredientes da natureza, como a cevada, a alma da cerveja, o lúpulo. O lúpulo contribui muito para a qualidade da cerveja. A água. Com o passar dos séculos, diferentes cervejas evoluíram graças à composição química da água. E, finalmente, a levedura, o ingrediente responsável por um dos processos mais impressionantes já vistos. A fermentação é um processo mágico, e é por isso que ela vem sendo usada há séculos. Desde antigas receitas recriadas pela ciência da cervejaria moderna, existe uma infinidade de sabores aguardando para ser explorados. O mais interessante sobre a cultura da cerveja é a possibilidade de descobertas. Não é mais como era há alguns anos, apenas uma bebida refrescante para ser tomada numa tarde de verão ou quando tivéssemos sede. É muito mais que isso. Eu vejo o futuro de um jeito como pensavam os nossos ancestrais. Ou seja, não devemos nos preocupar com o tipo de cerveja, e sim com o sabor. Estamos prontos para voltar ao passado. Saúde. Saúde!